furado, de vez em quando, é tolerável. Sempre não. Seria loucura, né, se o pneu furasse a cada 1 quilômetro. Nem chegar em São Bernardo nunca, quando eu vou embora para lá. Assim é a vida do cristão. Pecado, às vezes, é normal porque nós somos, não normal, mas é que nós temos a nossa natureza pecaminosa. Então, o pecado ele acontece nas nossas vidas, como um pneu do carro fura de vez em quando. Mas o que é estranho é o pecado acontecer sempre. Tá? Vamos... Oxi. Se seus filhos reconhecerem a sua voz. Pode ser. Desculpa. Tá perdoada. Augusto Nicodemos que me ensinou isso e isso é extremamente valioso para a vida do cristão. Achei muito interessante essa analogia. E como o pneu do carro acabou de furar, achei interessante usar ela agora. Vamos orar para iniciar nosso estudo introdutório de Tessalonicenses. Pai Santo, obrigado porque o Senhor que nos conduz até aqui. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, que não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito a nos instruir, a nos dirigir, a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Para você que não pôde estar aqui conosco, qualquer coisinha é só avisar o Felipe, que ele que está cuidando da transmissão. Bom, mas eu espero que corra bem. Qualquer dúvida, ao final do estudo você pode abrir o microfone, anota aí, ao final do estudo você abre o microfone e faz a pergunta que todos aqui irão ouvir e a gente vai tentar responder se assim tiver dentro da nossa capacidade. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia então em Atos, tá? Deixar ela aberta em Atos capítulo 17. Aliás, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Hoje nós vamos ler alguns textos. Vamos combinar o seguinte, depois que eu fizer uma parte introdutória aqui, aí eu vou direcionar alguns textos para que, em tempo oportuno, a gente faça a leitura desses textos. Só estou localizando eles aqui. Acho que estão aqui. Tá. E aí, em tempo oportuno, a gente vai fazer a leitura de alguns textos, só que não de Atos de Tessalonicenses. Por enquanto, a gente vai pegar lá em Atos capítulo 15, verso 36. Bom, gente, a mim foi dada a tarefa de fazer hoje com os irmãos uma parte de introdução da carta de Tessalonicenses, onde a gente vai entender um pouquinho do porquê Paulo escreve essa carta e aí depois no decorrer das aulas, né, nós vamos explorar um pouco mais a riqueza de 1 Tessalonicenses. E como parte introdutória, eu resolvi começar pela segunda viagem de Paulo, a segunda grande viagem missionária do apóstolo Paulo, porque é aqui que tudo começa, com relação aos Tessalonicenses, tá? Então, nós temos aí no capítulo 15, a partir do verso 36, o início dessa segunda viagem missionária. E é uma coisa interessante que acontece aqui, que é a separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé quer levar João Marcos, Paulo fala assim, João Marcos já pisou na bola lá atrás, não vamos levar esse cara nada não. E aí, o que acontece então? Eles têm uma desavença e Paulo pega Silas, e então eles partem em viagem para confirmar as igrejas que já haviam sido fundadas. Então, vamos pegar aí de 36 a 41, acompanha comigo a leitura. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho.
houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. E aí ele vai então com Silas, eles seguem em viagem, Síria, Cilícia, e aí eles passam por Derbe e Listra. E quando eles passam por lá, tem um rapazinho que tem um bom testemunho dos seus irmãos. O nome desse camarada é Timóteo. E é dito nas Escrituras, Lucas registra isso, que Timóteo tinha um bom testemunho dos irmãos de Listra, que eles viam ele com bons olhos, um jovem crente. E então Paulo leva junto Timóteo, circuncisa Timóteo para que não houvesse escândalo entre os judeus, e tocam viagem. Timóteo vai junto com eles e eles seguem viagem, mas impelidos pelo Espírito de Jesus Cristo, eles são impedidos de pregar na Ásia. E aí acontece aquele fato, né, interessantíssimo, que por sonho, Paulo, advertido a ir para Macedônia, um varão aparece para Paulo, se eu não me engano, em Atos 16, verso 9, a gente já está no 16, verso 9, e aí esse varão da Macedônia diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo compreende que Deus estava dirigindo o comboio missionário para Macedônia. Então eles seguem viagem e, direcionados então por Deus, seguem navegando por Troade em direção a Samatrácia, passam por Neápolis e chegam então a Filipos. Vocês lembram o que acontece em Filipos? Alguém consegue falar para mim o que aconteceu em Filipos? Lembra de Filipos? O que acontece em Filipos? Não? Ninguém? Filipos é formada uma igreja ali. E é muito interessante, porque começa a narrativa falando que Deus abriu os olhos de uma jovem vendedora de púrpura, chamada Lídia convertida, e eu acho fascinante, porque o Espírito Santo abre os olhos dela para que ela compreendesse a mensagem que Paulo estava falando, e isso só traz uma confirmação para a gente, que não depende da minha ou da sua persuasão, o que depende de nós é pregar o Evangelho, e é o Espírito Santo que vai abrir os corações para compreendê-lo. E aí aparece uma jovem adivinhadora, e aí ela anda atazanando Paulo e falando assim: aqui os homens de Deus, e talalá, e aí Paulo, ele expulsa o espírito de adivinhação dessa jovem, e tinha homens que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dessa jovem, e eles ficam loucos da vida, pegam Paulo, e aí Paulo e Silas, eles são açoitados, jogados na prisão, e aí eles ficam tristes e morrem de depressão. Não, né? Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A Bíblia fala que esses caras, depois de açoitados e presos, eles estavam orando e louvando a Deus. Olha só que coisa fascinante. Que coisa fascinante. E aí eles estão ali, de repente o tremor vem, e aí as cadeias se abrem, o carcereiro então acorda e assustado ali, as cadeias se abriram, e os presos então têm a oportunidade de fugir, e aí ele pega uma espada, vai tirar a própria vida, e Paulo fala assim: não faça isso contra a sua vida, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí o carcereiro, ele é convertido, ele se converte. Eu não tenho problema com esses termos, eu me converti ou eu fui convertido, tá? Em certo aspecto nós temos olhando pelo homem, ele aceita de uma certa forma o convite, né, do Evangelho, mas é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que converte. Eu não tenho problema nenhum quando a gente fala me converti ou fui convertido. Acho que isso daí não é coisa que a gente precisa ficar se apegando, tá? Então o carcereiro, ele se converte ou é convertido, e aí no outro dia então ele diz assim: mandaram te libertar, mas Paulo fala assim: aqui comigo não, meu amigo.
eu sou cidadão romano, e aí pá, carteirada, e aí, quem que vai vir aqui agora? E aí os pretores vão lá, e puxa, tremendo de medo, né, porque como que a gente foi açoitar um cidadão romano, deixamos ele preso, pede desculpa, só que eles falam assim, ó, vocês estão libertos agora, mas por favor, saiam daqui, ó, por favor, vão embora. E aí o que acontece? Paulo e Silas passam ali na casa de Lídia, onde tinha uma igreja, onde os cristãos estavam se reunindo, e aí ele pega e vê, dá um oi para os cristãos ali, vê que está tudo bem, e zarpa. E aí a gente entra aqui no capítulo 17 de Atos, que é onde Paulo e Silas vão até Tessalônica. E eu vou ler o finalzinho do 16, e eu vou ler agora uma vez o 17 e a gente vai entrar em outros assuntos para no final a gente retornar para o capítulo 17 de Atos, tá bom? 39 do capítulo 16. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram. Então partiram. Tendo passado, vou ler até o verso 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. O evangelho chega a Tessalônica numa maneira muito conturbada. O texto diz que Paulo faz segundo era de costume dele, vai para a sinagoga, e ali causa um alvoroço danado. Passagem em Tessalônica, de Paulo e Silas, ela não foi uma passagem longa, foi uma passagem rápida. Nós não temos ao certo, depois eu vou explorar um pouco mais disso, não temos ao certo quanto tempo eles ficaram naquele lugar, mas foi tempo suficiente para uma igreja ser formada e uma confusão ser armada. Deu para perceber, né? Bom, eu separei aqui, como era introdutório hoje, eu separei aqui algumas questões, eu diria que são um pouco mais técnicas, tá? Para a gente compreender um pouquinho da carta, mas ao final eu quero trazer uma lição para os irmãos. E assim, com relação ao autor, por isso que eu falei que agora a gente vai parar um pouquinho em Atos e a gente vai olhar um pouco mais para Tessalonicenses. Eu tinha dito que a gente ia ler alguns textos, né? Eu vou começar por ali então, tá? Eu vou pedir para Mari deixar aberto aí para a gente, 1 Tessalonicenses 2. Deixa eu só ver aqui. Opa. 1 Tessalonicenses 2. De 2 a 4, Mari, por favor, deixa aberto aí, no tempo oportuno a gente vai ler de 2 a 4. Ruth, 1 Tessalonicenses 2, de 5 a 8. Paulão, 1 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. É a sequência, tá? Aí
Na hora que for para ler, a gente vai ler provavelmente tudo numa sequência só. Filipão, dá para... Você acha melhor por causa da... Não dá para fazer? Filipão, por favor, 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. Agora, ali atrás. Pai, por favor, 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Anita, por favor, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Deixa eu ver aqui. 4. Isso, 4 de 3 a 8. Samanta, é isso? Isso. Samanta, por favor, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Tá? Deixa eu ver se dá para a gente dividir. Não, pode ser de 13 a 18. E depois ali dai 1 Tessalonicenses 5. Deixa eu ver se tem 5 em Tessalonicenses aqui. Tem sim, tá certo. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Lucão, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 11. Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo, de 4 a 11. E ali atrás, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Tranquilo? Todas as referências? Alguém tem alguma dúvida? Podemos prosseguir aqui, que tem mais texto para a gente ler. Verônica, 1 Tessalonicenses 5, 14 a 20. Tudo bem? Esses são os textos, então, que nós vamos ler em tempo oportuno. Vamos lá. Tem certa discussão sobre a autoria da carta. Alguns, com espírito de porco, dizem que não é de Paulo, mas isso não tem sombra de dúvida. Aqui vemos claramente que Paulo, e aí ele tem, né, uma participação aí junto com Silas e Timóteo. Se você vê no primeiro verso do capítulo 1, Paulo, ele é o autor, e aí tem aí Silvano e Timóteo. Silvano, Silas, tá? Nomes de diferente, um é no grego, outro eu não me lembro qual que é, mas são a mesma pessoa. Então eles enviam essa carta. Não tem dúvida quanto ao autor, acho que isso é tranquilo. O que é interessante é que essa carta, ela é uma das primeiras cartas a serem escritas pelo apóstolo, datada do começo dos anos 50, depois de Cristo. É uma das primeiras cartas que nós temos. E ela foi escrita em Corinto. A viagem ela vai seguir de Tessalônica, eles passam por... Eu acho que eu estou adiantando até. De Tessalônica eles passam por Bereia, passam por Atenas, onde tem aquele episódio fantástico que eu acho muito legal, no Areópago, né? E Paulo fala assim: irmãos atenienses, vejo que vocês são muito religiosos. E aí ele usa inclusive um poema que era usado para Zeus, né? Nele nos movemos e existimos. E aí ele fala assim, vocês têm aqui o altar do Deus desconhecido, pois eu vou dizer para vocês que esse Deus desconhecido é esse Deus que eu estou anunciando. E conta-se que esse altar do Deus desconhecido era algo do tipo assim, que eles tinham um favor, uma bênção, eles não tinham feito nenhuma oferta para nenhum Deus, e aí eles falavam assim, bom, vou fazer uma oferta aqui no altar do Deus desconhecido, porque esse Deus desconhecido, que eu não sei quem que é, que me deu essa bênção. Era mais ou menos assim que funcionava, né? E aí Paulo, então, ele faz essa conexão e mostra para eles a realidade. Alguns se convertem, outros não. E aí depois ele, então, chega a Corinto, tá? E chegando a Corinto, ele recebe, então, o retorno do camaradinha, daquele jovem chamado Timóteo. Timóteo havia sido enviado para Tessalônica para ver como é que tinha ficado a igreja, porque lembra, foi uma passagem de flash,
tá? A gente não tem exatamente quantos meses Paulo ficou ali, mas foi uma passagem muito rápida. E então o que acontece? Paulo manda Timóteo para lá, vai lá ver como é que estão as coisas, e aí quando ele chega, aí ele recebe notícias boas da igreja, algumas dúvidas, um relatório da igreja, então ele escreve essa carta. Entendemos que foi baseado nesse relatório que Paulo escreve, e essa carta ela é escrita, o público-alvo dela são os crentes da igreja de Tessalônica. Um pouquinho da cidade de Tessalônica. Tessalônica, atual Salônica, fica perto da antiga cidade de Terma, no Golfo Termaico, ao norte do Mar Egeu. Essa cidade era a capital da Macedônia, tá? Era uma cidade conhecida porque ela gozava de um status muito interessante, que era de uma cidade livre. Você reparou que em Atos, quando a gente leu, deixa eu ver aqui, Atos 17, que os judeus eles trazem os homens, pegam lá Jason, entram na casa dele, trazem ele para fora, e aí fala assim, perante as autoridades, né? O verso de número 6, não era um governador só, eram autoridades, era como um concílio que governava a cidade de Tessalônica, e isso para eles era um crédito, porque eles eram uma cidade livre, não tinha uma imposição de um homem só. Lógico que tudo isso debaixo do governo romano, tá? Mas eles não tinham um governador que dirigia a cidade, que impunha decisões ali e tal, era quase presbiteriano, né? Vocês repararam. Mas era um concílio que decidia autoridades, né? E então, ela tinha uma localização muito interessante. Isso é outra coisa que chama muita atenção, porque Paulo, as igrejas que são implantadas por ele, elas estão em pontos estratégicos. Não é em qualquer lugar, não. São sempre em rotas comerciais, lugar de muita movimentação. O que dizer de Corinto? Uma cidade extremamente envolvida com comércio, um centro comercial muito grande e um centro religioso também muito grande. Eu costumo dizer que Corinto ela se semelha à Aparecida do Norte, né? Tem comércio forte ali e também tem um centro religioso muito grande. Eu acho muito interessante isso. E Paulo ele é estrategista, ele vai colocando igrejas em pontos interessantes. Lógico que, como nós vimos aqui, tudo isso é comandado, orquestrado pelo Criador dos céus e da terra. De modos diferentes, Deus vai direcionando Paulo, vai abrindo os olhos, convertendo pessoas, igrejas são formadas, mas não é por causa da persuasão de Paulo, mas é porque Deus dirige a vida desse homem. E Paulo não tinha nada de diferente de nós, ele era pecador, sim, também, e nós, como cristãos, também somos dirigidos por Deus, somos conduzidos por Ele até quando um pneu de carro fura. Então, a igreja de Tessalônica ela estava inserida nesse contexto, tá? E essas duas cartas, primeira e segunda, são direcionadas a essa igreja. Eu estou falando que essas duas cartas são direcionadas à igreja, a todos os crentes, porque tem alguns por aí que dizem que uma carta é direcionada a judeus, outra carta é direcionada aos gentios que estavam ali, porque eu não sei se você reparou, mas quando há conversão em Tessalônica, judeus, alguns gentios, mulheres, são esses que formam a igreja. E aí algumas divisões dizendo que a primeira Tessalonicenses foi escrita para os gentios, segunda para os judeus, mas isso não tem muita base não, porque em 1 Tessalonicenses 5, de 26 a 27, diz assim, saudai todos os irmãos com ósculo santo, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida por todos os irmãos. Todos os irmãos, Paulo direciona toda a igreja, não direciona um grupinho específico de judeus, um grupinho específico dos gentios, não. Então, são ensinamentos para toda a igreja.
E outra coisa também, né? Ficar incoerente a gente acreditar que há uma divisão assim na cabeça do apóstolo Paulo, porque eu não sei se você se lembra, mas na primeira carta de Coríntios, o que Paulo faz? Ele vai combater divisões. Assim, não existe os de Apolo, os de Paulo, os de Cristo, não tem nada disso. Espera aí, gente. Nós pertencemos a um mesmo corpo, né? Então fica meio incoerente a gente acreditar que possa haver alguma divisão entre 1 Tessalonicenses para um grupo, 2 Tessalonicenses para outro grupo. Isso não encontra base bíblica, tá? Vamos lá. Propósito principal. Até aqui alguma dúvida? Podemos continuar então? Tá. Tessalonicenses é uma carta chamada de epístola escatológica. Alguém sabe o que significa escatologia? Quando fala assim, escatologia, no que você pensa? No que você imagina? Pode abrir o seu coração e falar. Fim dos tempos. Alguém mais? Volta de Cristo. É esse o caminho, fim dos tempos, volta de Cristo. Escatologia, se eu não me engano, é o apontar para os últimos dias, né? Eu não lembro, agora me fugiu dos últimos dias, né? Estudo dos últimos dias. Seria isso. E a epístola de Tessalonicenses, ela traz essa característica de uma epístola escatológica. A gente vai ver um pouquinho disso. O apóstolo, ele escreve essa carta com o propósito de trazer luz a respeito de alguns assuntos para a igreja, esclarecendo alguns assuntos, ensinando alguns assuntos e sempre apontando para a segunda vinda de Cristo, pois era uma igreja nova e havia uma preocupação da parte dele na compreensão da mensagem do Evangelho. Lembra que eu falei que a igreja de Tessalônica foi uma passagem muito rápida do apóstolo? Então aqui algumas instruções para a igreja são passadas e ensinadas aqui, e isso é muito interessante. O microfone pode continuar? É de lá? Tá. E aqui eu vou me valer um pouquinho de um cara chamado Don Carson, que ele diz que Paulo escreve essas cartas para ajudar os tessalonicenses a prosseguirem no serviço de Deus, e é isso que a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos aqui. Essa é uma carta que vai apontar para a vinda de Cristo, mas ela também vai apontar para o aqui e agora, nos ajudando a caminhar no serviço de Deus, a servir o nosso Deus numa vida de santificação. Bom, como eu disse, essas cartas são escritas em Corinto, né, com a chegada de Timóteo, e isso daqui a gente já falou. A gente já falou, né, que Timóteo trouxe o relatório, explicando, e aí daí que a gente entende que o modo da construção da carta seria baseado num relatório de Timóteo, explicando para eles, tirando algumas dúvidas e instruindo esses irmãos. E aqui eu fiz um esboço, eu não consegui fazer projeção, mas um panorama aqui dessa carta de Tessalonicenses, tá? E aí, aqui há uma evidência hipotética de que essa carta foi escrita num sentido também de combater judeus, aqueles judeus que haviam agitado a cidade e tal. Então, há uma compreensão de que essa carta, ela foi escrita e ela traz em si uma defesa de Paulo contra esses judeus que foram agitadores, que estavam tentando desvirtuar não só o Evangelho, mas também desvirtuar a imagem do apóstolo. E isso nós vemos nos 3 primeiros capítulos da carta. E aí, vamos começar as leituras então. Podemos ir daqui, até o verso 16, que eu acho que termina aqui, né? Então, podemos ir numa tacada só, por favor. Desculpa, eu não falei, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso
eu tinha falado para você de 1 a 4, né, Mari? Falei de 2 a 4? 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Eu acho que é. Sem problema. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai e seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino. Espera um pouquinho, Felipe. Aqui, gente, deu para ver que Paulo, a intenção, né? Parece que ele está mostrando a intenção dele eu só mesmo com lutas, nós não pedimos nada de vocês, a gente queria só passar o evangelho para vocês, mostrar a graça de Deus, tal. Agora olha só o verso 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Olha só que interessante. Eles receberam, mesmo com tão pouco tempo, obra divina, receberam o Evangelho, e aqui Paulo até compara eles, né? Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Paulo fala assim, cara, vocês só estão progredindo bem. Paulo vai falar também que eles são exemplo, né, para as igrejas da Macedônia. E só que o que acontece? O que Paulo fala aqui no verso 14 também? Que os judeus estão perturbando a igreja, colocando algumas empecilhos, assim como colocaram antes, assim como mataram o Senhor Jesus Cristo, assim como... Então, essa é uma evidência, a gente fala que é uma evidência hipotética, porque não é tão claro assim, mas nós podemos compreender que esses judeus invejosos, que trouxeram Jason e acusaram, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses caras, eles estavam perturbando tanto a igreja de Tessalônica, talvez aí com falsos ensinos até mesmo, e também deturpando de alguma forma a imagem de Paulo, porque você viu que Paulo fala assim, eu podia requerer de vocês algum tipo de ajuda, mas a gente não quis fazer isso, porque a gente quis trazer o evangelho aqui para vocês, com muito amor, mesmo em lutas, sofrendo, apanhando, sofrendo muito, a gente se preocupou só em trazer o Evangelho. Então é essa compreensão, primeira compreensão que a gente tem aqui, olhando para um panorama geral. Paulo adverte
nesse começo, né? Que como eu falei, até o capítulo 3, mais ou menos, a gente vai ver um pouco disso. Paulo adverte quanto ao proceder cristão de uma vida de santidade, que é diferente do pagão e também nos padrões sexuais, tá? E aí o próximo texto que eu pedi para ler, pode ler na sequência aí, até o verso 8. 4:1. Isso. que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Santo Espírito. Olha só, uma chamada à santificação. No verso 1, claramente, né? Vocês têm que viver uma vida de santidade. E aí depois ele vai entrar com relação à questão da vida sexual deles, né? Os habitantes da prostituição. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não vivam como os pagãos, que vivem de qualquer forma em imoralidade e tal. Então, esse é um outro aspecto da carta que ela vai chamar uma vida de santificação. O cristão deve viver uma vida de santificação. Lembrando que Paulo passou rapidamente em Tessalônica, então provavelmente ele está instruindo a igreja agora, né, através de carta. Vamos lá. O próximo texto, Paulo corrige a possibilidade de má compreensão a respeito dos que dormem, uma coisa muito interessante. Próximo texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É interessante porque há uma, talvez para você não, mas há um mistério aí com relação, né? O que acontece quando alguém morre hoje? O que acontece? O que vai acontecer? Qual que será o nosso futuro, né? E Paulo ele vem escrevendo esses versos para ensiná-los, mostrar para eles, dando clareza para eles acerca de uma visão escatológica, né? A gente vai entrar com mais detalhes nisso na medida que a gente for tendo as aulas, mas é só para a gente ter um panorama aqui. Essa semana um rapaz, colega da fábrica, me perguntou justamente sobre isso. O meu sogro faleceu, minha filha chora, minha esposa chora todo dia porque o pai morreu, só que isso já tem 2 anos. E essa semana ela me perguntou, ela chora todo dia em 2 anos, é muita coisa, né? Mas, enfim. E ela me perguntou essa semana se algum dia ela vai se encontrar com o pai dela, se algum dia ela vai ter esse reencontro de novo, enfim.
para a gente que crê em Cristo, né, para a gente que pertence ao povo de Deus, essas verdades elas são tão claras e comuns que, assim, é natural, é uma coisa muito tranquila para a gente. É uma certeza que a gente tem, que traz um conforto tão maravilhoso. Aliás, morrer para nós deve ser lucro, né? Porque estar com Cristo é muito melhor. Mas a gente vive aqui, certos de que Deus tem um propósito reservado para nós que continuamos aqui, e é esse propósito que nós devemos perseguir, né, e labutar, e compreender, e viver. Mas para quem está lá fora, isso é tão obscuro. O que vai ser? E aí você tem diversas teorias, né? O espiritismo, o catolicismo, eles estão no purgatório lá. Não, o espiritismo, não, vamos falar aqui com eles que estão ouvindo a gente. São coisas obscuras, mas graças a Deus pela palavra dele, que ele nos traz clareza e nos traz conforto nessas palavras, tá? E vamos continuando aqui, a respeito dos que dormem, né, que a gente viu, na continuidade exorta quanto à vigilância, quanto ao amor e honra aos líderes. E aí, pegando a sequência aí do capítulo 5, que a gente vai ler do capítulo 5 até o verso 13, né, com algumas pausas aí. Por favor, quem está aí na sequência, 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1. Vamos continuar até a Verônica, tá? Pode. Verônica, vamos ler só o 14, não vamos ler só mais por causa do tempo aqui, tá? Obrigado, vamos deixar só até o 14, e eu quero fazer aqui algumas considerações em cima disso, tá? Vigilância, os crentes são exortados à vigilância, ao amor, a honrar os líderes, e aqui no verso 14, que a Verônica leu, é uma coisa que eu acho muito interessante. Tem um livro chamado Fundamentos do Aconselhamento Bíblico, da editora Nutra. Você leu esse livro? Não. Essa é a nossa obrigação. Isso, exatamente. O capítulo 7 ou 8 do livro, ele vai falar justamente sobre isso, sobre esse texto. Olha só que interessante. O cristão, ele não está falando assim que o pastor deve, os presbíteros devem, mas os cristãos, lembra que a carta foi dirigida à igreja? Exortando-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolais os desanimados, amparareis os fracos, sejais longânimos para com todos. É um aconselhamento bíblico que Paulo está falando aqui, mas note que não é um aconselhamento debaixo do nosso achismo, mas é um aconselhamento debaixo das Escrituras. Como que eu aconselho, como que eu faço um aconselhamento bíblico?
com o irmão na fé, na caminhada, que está passando por algum problema, que está desanimado, que precisa ser repreendido. Como que eu faço isso? Como que isso é feito? Eu preciso fazer um curso, uma pós-graduação, talvez, em aconselhamento bíblico? O que eu preciso fazer? Estudar a Bíblia. Ler a Bíblia, aprender desse livro, porque é vida para a gente. Olha só que coisa fascinante. Está tudo aqui. E eu me arrisco a dizer, mesmo que eu não saiba responder, mas eu creio que o pastor Arthur vai poder te ajudar nisso que eu vou falar. E agora eu vou jogar a bucha para ele. Pastor, me perdoa, mas é o seguinte: aqui estão todas as respostas para as suas dúvidas, todas as respostas para aquilo que você tem mais medo, para aquilo que te perturba, para tudo. A Bíblia responde tudo. Tudo. E o que a gente precisa fazer? Aprender. E, mutuamente, no sentido de que uns aos outros, nós devemos nos aconselhar, nos exortar. E apagou. Bom, vamos... Glória a Deus! Amém, pastor. Eu acabei, gente, fazendo assim um esboço. Eu queria fazer um panorama aqui, lendo esses textos bíblicos. A gente acabou quase que lendo a carta inteira, mas leia a carta inteira, depois a gente vai explorar com mais detalhes, mas leia a carta inteira. Lições importantes, e aqui uma recapitulação, tá? O apóstolo Paulo exorta os crentes, então, da igreja de Tessalônica, em sua primeira carta, a manter-se firmes no evangelho, amando uns aos outros e continuar desenvolvendo o trabalho, e dessa forma se portem coerentes ao evangelho à vista daqueles que estão fora. Isso nós vimos. Outro ponto importante, como já dissemos, a carta ela tem uma chamada, ela é chamada de carta, de epístola escatológica, né? Uma epístola dos últimos tempos. O que a gente chama de parousia, tá certo? Parousia, a vinda de Cristo. É um termo usado técnico, como a gente está tratando de assuntos técnicos aqui, é um termo que significa a vinda de Cristo. E é interessante aqui, dá uma olhada, vamos olhar o texto aqui. Final do capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Último verso do capítulo 1. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, final do capítulo 2, no verso, deixa eu achar aqui, 18, a partir do verso 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Eu falei verso 19? É o verso 19 que eu li, tá? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Final do capítulo 3, verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4, final do capítulo 4. Deixa eu ver aqui só a partir de qual verso que eu não marquei. A partir do verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Final do capítulo 5. Deixa eu ver qual verso aqui. O final do capítulo 5 não tem. Aqui, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem no final de cada capítulo? O que fala no final de cada capítulo? A volta de Cristo. Olha que coisa fascinante. Paulo constrói todos os seus argumentos. Obviamente que os capítulos eles foram inseridos depois, a carta não tinha capítulo, não tinha verso bonitinho, igual você tem aí na sua mão, mas Paulo constrói todos os seus argumentos e sempre apontando para a volta de Cristo. Gente, a minha pergunta para você é: você vive com os olhos na volta de Cristo?
Será que isso não passa por entre os nossos dedos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa rotina maluca agora com pandemia e aula online, e não sei o que online, e vou no banheiro online, é tudo online agora? Será que isso não escorre pelas suas mãos? Será que a gente não está tão preocupado aqui com a vida de 70, 80 anos? Paulo sempre constrói seus argumentos mostrando para aqueles caras que eles deveriam olhar para a vinda de Cristo. E agora aqui, aqui Carson, ele coloca também, vou falar aqui para vocês. Carson, ele diz que é evidente que os novos cristãos de Tessalônica tinham problemas com relação a esse tema da volta de Cristo. Portanto, o apóstolo traz luz sobre algumas questões relacionadas à volta de Cristo, né? Possivelmente algumas dúvidas que Timóteo trouxe naquele relatório, né, que a gente compreende assim, e aí Paulo vai esclarecer, por isso que Paulo fala tanto, né, da volta de Cristo. Ao longo da carta, o apóstolo faz admoestações para que se ajudem, para que cresçam em conhecimento, e no final da carta, alguns preceitos que devem ser observados, onde, ao que parece, soam como um resumo das observações feitas ao longo da carta. Isso eu estou falando lá no capítulo 5, lá no finalzinho que a gente deixou de ler, em tempo oportuno nós vamos ler. Mas em resumindo a carta de Tessalônica, da primeira carta de Tessalônica, isso eu aprendi com o reverendo João Paulo. Como que nós poderíamos resumir essa carta assim, em uma frase? E parece que o apóstolo Paulo, ele trata com a igreja de Tessalônica sob uma perspectiva muito conhecida e muito usada do apóstolo. 3 palavrinhas. Alguém se arrisca? 3 palavras? 3 palavras? Não? 3 palavrinhas só. Não? Não? Vou falar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Fé. Fé, esperança e amor. Ou no caso aqui, fé, amor e esperança. Fé, uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. Amor com o próximo, respeito às autoridades. Esperança, sempre olhando para a volta de Cristo. Olha só que coisa fascinante. Verso 3 do capítulo 1. Verso 3 do capítulo 1. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso e da firmeza da vossa em nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que a construção, e talvez se nós pudéssemos resumir em uma sentença só, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós poderíamos dizer assim: fé, amor e esperança. Talvez esse verso 3 ele resuma: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. 1 Coríntios ele vai falar, né? Fé, amor e esperança. E o maior deles qual que é? Qual que é? O amor? Por que o amor é maior? A fé vai passar, a esperança vai passar e vai ficar o amor continua. Já parou para pensar nisso? Quando tudo se fizer novo, meu filho perguntou esses dias para mim, para quem que vai ficar o nosso carro quando a gente for para o céu? Uma pergunta muito interessante. E eu falei para ele assim: depende, filho, quando papai e mamãe morrer ou quando Jesus voltar? Ele falou: quando Jesus voltar. Eu falei assim: quando Jesus voltar, isso daqui tudo vai ser novo, filho. Novos céus e nova terra. Até o pneu não vai furar. Olha só que coisa fascinante. No novos céus e na nova terra, o que vai restar é o amor. Porque fé a gente precisa agora. Esperança a gente precisa agora. Mas o amor ficará. Fascinante. Graças a Deus por isso. E eu tenho a impressão que eu estou esquecendo de alguma coisa. Isso era o que eu queria trabalhar com relação à parte técnica. Como o pneu do carro furou, a gente vai esticar um pouquinho a mais. Tudo bem? Tudo bem a gente esticar um pouquinho a mais? São 11h10. A gente começou 10h20, né? Mais ou menos, 10h15, 10h20. É rapidinho. Uns comentários finais agora. Quem participou aqui do acampamento de carnaval de 2010? Quem participou? 2010? 10 anos atrás? Lembra? Não?
Não? Qual que era o tema do acampamento de carnaval de 2010? Você era criança, talvez, né? Possivelmente. Exatamente, de cabeça para baixo. Esse que o Carlinhos falou, verso 6, era o tema-chave do nosso acampamento. E eu queria intitular a nossa aula de hoje como de cabeça para baixo. É exatamente isso que os judeus disseram a respeito de Paulo, lá em Atos 17, se você quiser voltar para Atos 17 ou não, eu acho que a gente não vai ler de novo. Mas é justamente isso que os judeus disseram a respeito de Paulo e companhia, quando arrastam Jason. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, esses que estão deixando a nossa cidade de cabeça para baixo, ou o mundo de cabeça para baixo, eles chegaram também até aqui. Mas olha só que coisa interessante. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quem que estava transtornando a cidade? Não eram os judeus? Reparou na inversão? Quem estava transtornando a cidade não eram o Paulo, Silas, a igreja que estava sendo formada, os novos convertidos, mas quem vai e pega Jason e arrasta ele e os seus para fora e obriga eles até a pagar uma fiança, quem alvoroça a cidade, chama as autoridades, são justamente os acusadores, os judeus que, movidos de inveja, não havia sido aqueles homens, mas, contudo, não obstante, o Evangelho, ele transtorna o mundo, em um certo sentido, ele muda o mundo, muda o meu mundo, o seu mundo, muda a nossa cabeça. A formação da igreja de Tessalônica, ela acontece justamente debaixo dessa ironia. Aqueles homens que estavam transtornando a cidade, eles acusam o Evangelho de ser o motivo de tanto transtorno. O que fica de lição para nós, Igreja de Cristo, é que o Evangelho vira de cabeça para baixo. E aqui eu quero explorar um pouquinho mais disso. Quando a Escritura diz que a cruz é loucura, de fato ela é. Porque o que Cristo estava querendo dizer quando falou assim, você quer me seguir? Toma sua cruz então e me segue. A cruz hoje para a gente ela tem um símbolo muito romântico. Isso acontece nos nossos dias. A cruz ela tem um símbolo romântico, pessoas choram aos pés da cruz. Mas cruz significa morte. Horrível. Cristo Jesus foi pendurado no madeiro e todo aquele que é pendurado no madeiro é considerado maldito. Gálatas vai falar sobre isso. Cruz é morte. Se você quer me seguir, tome a sua morte, morra para o mundo e então me siga. Morrer para o mundo não é fácil. Por isso que a cruz é loucura, é escândalo. Você se lembra do filme Matrix? Parece até que vai sair um filme novo aí, né? Do Matrix, uma continuação, ouvi esse papo. O que acontece no filme Matrix? Lá no 1, o rapaz lá, o personagem principal, Neo, acho que é Neo mesmo, né? Ele tem a oportunidade de começar a enxergar a realidade, se ele tomar uma pílula. Tem 2 pílulas na mão, se ele tomar uma, ele vai ter os olhos abertos. Essa é a proposta que Morfeu faz para ele ali, resumindo. Quando ele então toma essa pílula, que eu não lembro se é a vermelha ou a azul, ele passa a enxergar o mundo como o mundo realmente é. Aí ele vê a Matrix, vê que tudo aquilo é um sistema, então ele sai fora do sistema, mas ele tem que entrar no sistema. E eu acho que é uma analogia muito interessante com aquilo que o Espírito Santo causa em nossas vidas. Quando o Espírito Santo transforma a vida, ele faz justamente isso, ele te faz enxergar o mundo como ele realmente é, ele te faz enxergar a realidade das coisas, realidade que outros não conseguem entender, sabe por quê? Porque eles falam assim, esses caras estão transtornando o mundo, estão virando o mundo de cabeça para baixo, sabe por quê? Porque eles estão dizendo que Cristo é rei, eles estão colocando Cristo no lugar de César, é isso que eles fazem, porque eles não conseguem enxergar a realidade. Mas quando você é transformado pelo Espírito, não é uma obra sua, mas é uma obra do Espírito. Você não pode resistir a essa obra. Ele não está lá gritando, vira para cá. Não, ele chega, puxa você e fala assim, o caminho é para lá. E aí você começa a enxergar a realidade. E aí você enxerga que Cristo é o Rei.
E aí você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança de mente, é isso que acontece com a igreja, com a verdadeira igreja. Mudança de mente. Pode falar. E ele transforma o coração, né? Tira o coração de pedra. E coloca um coração de carne. Exatamente. 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 Modelo diferente, exatamente. E sabe o que acontece, Paulão? Se você começa a enxergar essa realidade, o que você pode esperar do mundo é que o mundo te acuse. É que o mundo te acuse de ser aquele que está deturpando, transtornando. E é interessante que, na verdade, deixa eu ver se eu coloquei isso mais para baixo, para não adiantar. Não, pode falar. Não só o mundo, como o próprio coração. Exatamente. A própria natureza, exatamente. A própria natureza pecaminosa nos acusa, nos faz não querer isso. E o interessante é que a igreja de Tessalônica, ela recebeu o evangelho que coloca o mundo não de cabeça para baixo. Às vezes a gente perde essa perspectiva. Nós somos acusados como aqueles que transtornam o mundo, que mudam as coisas. Imagina, você não vai aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? Puxa vida, ela está dizendo que ela não é homem, que ela é uma mulher, e a gente tem que aceitar ela, sim. E parece que a gente tem que aceitar o pecado da pessoa. Eu não digo a pessoa em si, porque o pecador nós temos que amar e falar do evangelho, mas a gente tem que aceitar, a gente é forçado a aceitar a verdade, que na verdade não é verdade, é uma mentira. O evangelho ele não coloca o mundo de cabeça para baixo, e é isso que você precisa entender nessa manhã. O evangelho ele coloca o mundo na posição correta, porque o mundo está de cabeça para baixo, e o mundo está de cabeça para baixo por causa do pecado, porque o mundo não foi criado em pecado, o mundo foi criado perfeito. Você e eu fomos criados perfeitos, mas o pecado deturpou a nossa imagem e semelhança de Deus, ele desfigurou a sua imagem e semelhança de Deus. Então não espere outra coisa além de uma inversão do mundo, quando ele te acusa. Você está virando o mundo de cabeça para baixo. Não. O pecado virou o mundo de cabeça para baixo. O evangelho coloca o mundo na posição correta. E agora eu quero concluir. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Que Tessalônica recebeu na carta os encorajou e os levou a olhar não para uma vida de 70, 80 anos, mas para a eternidade, para a vinda de Cristo. Essa perspectiva não podemos perder. E agora sim, eu quero concluir e pedir para que você vá lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 10 a 12. Nós estamos estudando em casa as bem-aventuranças e tem sido algo valioso, precioso. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não espere que o mundo te ame. Não espere que o mundo te dê flores. Espere que você seja perseguido, porque o nosso Cristo foi perseguido. Última frase, para encerrar essa manhã. Fé, amor e esperança. Não é receita mágica, tá? É vida cristã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça em Cristo, e espero que ao longo desse estudo de 1 Tessalonicenses você seja ricamente abençoado.